Olá, meus alunos do terceiro ano do ensino médio, estamos aqui, partindo agora para o nosso laboratório, para que você possa apreciar mais uma aula de química aqui, o professor Almeida, e ao lado da minha nobre colega professora Sabrina, e a gente hoje tem coisas novas para estar compartilhando com vocês, né, Almeida? Exatamente, meu caro aluno. Olha só, é que vocês assistiram anteriormente as aulas onde abordamos sobre hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos são compostos orgânicos que só têm carbono e hidrogênio. Portanto, nós vimos os alcanos, os alcenos, os alcinos, alcadienos, aromáticos. E na aula de hoje, essa aula de número 9, vocês vão poder apreciar, vocês vão aprender sobre funções oxigenadas, não é isso mesmo, professora Sabrina? E aí a gente vai começar a aula falando o porquê que nós chamamos de funções oxigenadas, né? E por que, vocês já viram lá dos hidrocarbonetos que só tem carbono e hidrogênio, como que você vai diferenciar um hidrocarboneto de uma função oxigenada, né, Almeida? Logicamente, se a palavra oxigenada já está dizendo que tem oxigênio, mas não significa dizer que na fórmula estrutural, na fórmula molecular desses compostos, só tem oxigênio, não. Tem carbono e hidrogênio e também átomos de oxigênio, não é isso mesmo, professor? É isso mesmo. E aí, de acordo com a posição que esse átomo de oxigênio se encontra na cadeia, o tipo de ligação que ele faz, a gente vai ter funções oxigenadas diferentes, né, Almeida? Exatamente. E vamos lá, então, agora apreciar, porque vocês vão ver o seguinte, as funções oxigenadas, nós vamos trabalhar inicialmente com álcools e enóis. Não quer dizer que somente álcool e enóis, não, porque nas próximas aulas vocês vão ver ainda aldeídos, cetona, ácidos carboxílicos, ésteres, enfim. Na aula 9, essa de hoje, nós vamos falar de álcools e enóis. Então, vamos ver nos álcools nomenclaturas. Nós vamos ver também os principais álcools que se encontram na natureza. E nós vamos ver também enóis e nomenclatura. Então, além dos conceitos básicos, nós vamos aprender a dar nome a esses compostos, a essas funções oxigenadas. Com relação a funções oxigenadas, nós sabemos que são funções que, além do carbono e hidrogênio, apresentam também em sua estrutura o elemento químico oxigênio. Daí, alguns exemplos. Quando nós temos compostos que pertencem à função álcool, verifica. Este radical, lá nos hidrocarbonetos, vocês viram os radicais alquilas, aurilas, onde nós temos, por exemplo, metil, etil, propil, enfim. E como também o fenil, o benzil. Moral da história. Toda vida que nós tivermos a hidroxila ligada a um carbono saturado, vocês vão ver isso, nós temos o álcool. E podemos ter também a hidroxila ligado a um carbono insaturado. O que é um carbono insaturado? Aquele carbono que apresenta uma dupla ligação. Se a hidroxila estiver ligado a um carbono que tem a dupla ligação, a gente chama de carbono insaturado, e aí já não é mais um álcool, já chama-se enol. Está lembrado do N? Nós vimos os alcenos, então onde tem N é porque tem uma dupla ligação. Os aldeídos, então com relação aos aldeídos, também são compostos oxigenados. No entanto, nós temos o radical e nós temos um carbono que ele não é insaturado. Ele é um carbono que está ligado ao oxigênio e nós atribuímos isso de carbonila. Carbonila ligada diretamente ao hidrogênio e, consequentemente, ao radical. Quando formos aprender sobre cetona, que é outra função oxigenada, então esta carbonila, ela estará diretamente ligada a dois radicais, isto é, a dois carbonos. E só lembrando, quando a gente for trabalhar cetona, este carbono da carbonila será sempre um carbono secundário, porque ele vai ter um carbono à direita e um carbono à esquerda, que está representado
pelos seus radicais. E assim sendo, quando tivermos ácidos carboxílicos, olha aí, você pode observar que em cada exemplo que estamos abordando, nós temos carbono, hidrogênio e oxigênio. Por isso que são funções oxigenadas. Nos ácidos carboxílicos, nós chamamos o quê? A carbonila ligada direta a um radical e também a hidroxila. Por isso o nome carboxílico, né? Que é onde nós temos o carbono ligado à carbonila e a uma hidroxila. Essas aqui são as principais funções oxigenadas. Ainda temos fenol. O que é o fenol? Agora o fenol é quando nós temos a estrutura do benzeno e no carbono do benzeno, que é um carbono insaturado, aí nós temos a hidroxila ligada, isto é um composto que é aromático porque tem o benzeno. E no carbono do benzeno, que geralmente é insaturado, a hidroxila. Assim, nós atribuímos aqui, ó, fenol, que também pode ser chamado de hidroxibenzeno, mas geralmente ele é conhecido como fenol. Temos outras funções oxigenadas, temos éter. Por que o éter? Vocês estão lembrados da classificação das cadeias carbônicas, quando nós trabalhamos com cadeias heterogêneas? Pois é, neste caso aqui, significa dizer que, como no radical aqui é um carbono, aqui é outro carbono, então o oxigênio ele é o quê? Um heteroátomo. E sempre que o heteroátomo na cadeia for o oxigênio, essa função oxigenada, ela pertence aos éteres. Então, existem vários éteres na natureza. Outra função oxigenada, também muito importante, meus caros alunos, são o que nós chamamos de éster. Lembra bem, não é éter, é éster. Quando nós temos aqui, ó, uma carbonila, que está ligado ao radical, né, onde aqui tem um carbono, temos o oxigênio e aqui outro radical, que também é outro carbono. Então, olha aí, o que nós chamamos, o que diferencia de uma função oxigenada para outra? São os grupos funcionais, não é isso mesmo, professora Sabrina? Isso mesmo. E aí você tem que ficar atento aonde o nosso oxigênio está. Que tipo de ligação ele está fazendo e quem está ligado a ele. Como, por exemplo, vocês podem observar no ácido carboxílicos e aqui nos aldeídos, a diferença é que nos aldeídos a gente tem a presença de um único átomo de oxigênio. E aqui nos ácidos carboxílicos a gente tem a presença de dois. E esse segundo oxigênio aqui do grupo funcional, ele está acompanhado de uma hidroxila. Então você tem que observar onde o meu oxigênio está, como o caso aqui do éter. Observe que ele está bem no meio da cadeia, quebrando a sequência de átomos de carbono. E já na cetona, que ele poderia estar numa posição semelhante, ele está para fora da cadeia, né? Então, essas posições, elas são importantes para você diferenciar uma função da outra. Muito bem-vindas às suas observações, professora Sabrina, porque assim os nossos alunos do terceiro ano vão melhor, digamos assim, interpretar ou diferenciar uma função orgânica oxigenada da outra, tá certo? Isso mesmo. E agora vamos lá para a gente conhecer as funções álcools, né, professor? Já que nós abordamos sobre os grupos funcionais das principais funções oxigenadas, vamos agora trabalhar com álcool. Mas o que são álcools mesmo? Álcools são compostos orgânicos que contêm um ou mais hidroxilas ou oxidrila ligados diretamente a carbono saturado. O que é carbono saturado mesmo? Aquele carbono que só apresenta ligações simples. Então, quando você observar um composto orgânico que tiver a hidroxila ligado diretamente a um carbono saturado, e aí você vai ter o quê? Você vai ter que aquele composto pertence à função álcool. Mas pode haver mais de uma hidroxila ligada a carbono saturado? Sim. Por isso nós vamos classificar os monoálcool, diálcool, triálcool, dependendo da quantidade de hidroxilas que estiver ligado aos carbonos saturados da cadeia de um composto álcool. É isso mesmo, professora Sabrina? Isso. E um detalhe muito importante, viu, galerinha?
essas hidroxilas, elas nunca vão estar entre a sequência de átomos de carbono, elas sempre estarão para fora. Iguais às ramificações que nós vimos lá na classificação das cadeias? Pois é, da mesma forma, elas podem estar tanto nos carbonos das extremidades, quanto nos carbonos que estão no meio da cadeia, né, E professor lembrando Almeida? que a hidroxila, ela não é uma ramificação porque ela não tem carbono, é OH. Então, se o oxigênio estiver entre os carbonos, claro que nós vamos ter, não é mais um álcool, nós vamos ter um éter, né? Conforme eu abordei anteriormente. Vamos dar continuidade aos álcools, então? Olha só. E aí, nós vimos o grupo funcional dos álcoois. Aqui nós temos a hidroxila. Hidroxila por quê? Ó? Hidrogênio e oxigênio. Então, OH. Por que não é o hidrogênio que está antes ligado ao carbono? Porque o hidrogênio só faz uma ligação, só tem um elétron. O oxigênio tem 2 elétrons, faz 2 ligações, uma com carbono e outra, portanto é sempre OH e não HO, tá bom? Só para vocês não confundirem. Nós temos aqui algumas fórmulas estruturais, condensadas e moleculares que vão ajudar você a identificar, ok? Os álcools em gerais. Então, nós temos aqui o primeiro, ok? Este aqui, ó, com um carbono apenas. Então, nós temos aí um álcool de um carbono apenas. Digamos, nós vamos aprender que seria o metanol, então. Olha a maneira como nós podemos atribuir essa fórmula estrutural numa fórmula condensada e também essa fórmula condensada em fórmula molecular, tá certo? Então, geralmente atribuímos aqui, ó, a fórmula molecular H3COH ou CH4OH, que é pouco usado. E aí nós temos aqui exemplos de vários álcools com suas respectivas formas estruturais, como também com suas respectivas formas moleculares. Não é isso mesmo, professora? E é interessante depois, quando vocês tiverem tempo de reavaliar essa tabelinha, vocês observarem essas representações, porque às vezes lá numa questão de um vestibular ou até mesmo na avaliação nossa, pode aparecer uma estrutura assim e você ficar, uai, mas que composto é esse? Aqui a gente só está mostrando todas as ligações que estão envolvidas, mas é o mesmo composto, né, professor Almeida? Exatamente. Lembrando que esta hidroxila está ligado a este carbono, que é um carbono saturado, um carbono que só apresenta ligações simples. Como, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a hidroxila ligada a um carbono saturado. Nesse exemplo aqui, a hidroxila ligada a um carbono saturado. Sempre que isso existir, seja ramificado ou seja de cadeia normal, nós estamos trabalhando com compostos à função álcool. Exemplos de álcool alifático. Vocês estão lembrados, tá, na classificação das cadeias carbônicas, que nós falamos o quê? Cadeias abertas ou alifáticas ou acíclicas são sinônimos de cadeia aberta. Então, aqui eu tenho álcool alifático, porque a hidroxila está ligada diretamente a um carbono saturado e a cadeia aqui ela é aberta. Quando eu tenho um diálcool, olha aí o prefixo de diálcool alifático. Por quê? Porque eu tenho 2 hidroxilas, cada hidroxila ligada a um carbono saturado. Porém, a cadeia carbônica, ela é uma cadeia carbônica aberta, daí a cadeia carbônica alifática. Já no álcool cíclico, isso aqui não é benzeno, hein, gente? É digamos, é um ciclo alcano, digamos, que a hidroxila está ligada ao carbono saturado. É um álcool? É, mas é um álcool de cadeia cíclica ou cadeia fechada. Já um álcool de cadeia aromática, nesse caso, olha só, vocês viram anteriormente o fenol, mas o fenol, a hidroxila estava ligada ao carbono do anel benzeno. E aqui não. Aqui nós temos CH2 e a hidroxila ligada a este carbono. Portanto, aqui representa um álcool aromático, porque
na estrutura ele tem o anel benzeno, tá certo? É isso mesmo, professora? E aí, pessoal, presta muita atenção nessa parte, porque acontece de uma vez ou outra uma questão, colocar lá para você identificar as funções e ter, por exemplo, um fenol. Mas aí você olha lá a hidroxila e pensa, é um álcool. É um álcool. E aí marca a alternativa errada por confundir álcool e fenol, tá? Então isso aí que o Almeida falou, você tem que observar aonde a nossa hidroxila está ligada. Tem um anel aromático? Tem, mas a hidroxila não está ligada diretamente ao carbono do anel, né, professor? Exatamente, professora, porque quando o anel é aromático, o anel benzeno, são 6 carbonos intercalados por dupla ligação. Então, cada carbono é um carbono insaturado. E se a hidroxila estiver ligado a cada carbono, então nós não temos um álcool, nós temos o fenol. É isso, professora Sabrina? E aí os álcools aromáticos sempre vai ter um carbono externo aos carbonos do anel, que vai estar sendo ligado à nossa hidroxila. Aí você tem um álcool aromático, né, professor? E lembrando ainda que esse detalhe que nós estamos abordando com a experiência que nós temos com a vivência, né, em química, é para não deixar, na hora que o aluno estiver estudando, e detalhes que têm que ser lembrados, para que, senão ele vai confundir um composto com outro composto, função com outra função, e nós não queremos isso de você, nós queremos que você tenha clareza no seu aprendizado, né? Isso mesmo, professora Sabrina? Isso, até porque, infelizmente, é um erro muito comum para quem está iniciando o estudo da química orgânica. Mas vamos lá para o slide para a gente continuar a nossa aula. Olha lá só, então agora nós temos aqui, ó, a classificação dos álcoois. Então, existe vários tipos de álcool, né? E os álcools, ele pode ser classificado quanto ao tipo de carbono em que a hidroxila está ligada. Ou seja, um álcool primário, tá vendo aqui, ó? Vocês estão vendo que depende do carbono ao qual a hidroxila está ligada. Se esse carbono é primário, porque ele está ligado somente a outro carbono, a hidroxila que está ligada a ele representa um álcool primário, quer dizer, depende do tipo de carbono primário, secundário ou terciário ao qual a hidroxila está ligada. Quando eu tenho um álcool secundário, você pode olhar que este carbono ele está ligado a 2 outros carbonos. E se a hidroxila está diretamente ligada a este carbono, então aí esse álcool ele é classificado como álcool secundário. Álcool terciário. Por que um álcool terciário? Porque este carbono ele é um carbono terciário, uma vez que está ligado a 3 outros átomos de carbono. Consequentemente, como a hidroxila está ligado a ele, então nós temos aqui um álcool terciário. Mas, professor, existe álcool quaternário? Não, porque se é quaternário, o carbono só faz 4 ligações. E se ele já faz 4 ligações com carbono, não tem mais espaço para se ligar uma hidroxila. Logo, os álcools são classificados em primário, secundário, terciário, ok? Só para que vocês não criem dúvidas se existe ou não álcool quaternário. Por quê? Primário é quando a hidroxila está ligado a um carbono primário, secundário a um carbono secundário, terciário, quando o carbono que a hidroxila está ligado é um carbono terciário. Sendo assim, não existe álcool quaternário. E em função da quantidade de hidroxilas que estão presentes nas moléculas dos compostos álcools, aí nós temos, como aqui eu só tenho uma hidroxila, então esse álcool ele é classificado como um monoálcool ou monol. No segundo exemplo, eu tenho 2 hidroxilas ligadas diretamente a carbono secundário. Então, portanto, eu tenho um álcool. Como tem 2 hidroxilas, então eu chamo isso de álcool ou diol. Ou vulgarmente, quer dizer, usualmente, esse álcool representa o glicol. E quando tem 3 hidroxilas no composto, cada hidroxila ligado a um carbono, digamos assim, saturado, então nós teremos aqui um triálcool, ou ainda um triol.
Tá certo? Mas, professor, e se tiver mais de 3 hidroxilas? E aí, nós classificamos como poliálcool, poliol, enfim, muito comum, vocês vão ver lá futuramente. Então, estruturas moleculares que vão ser poliálcool, como, vamos dizer, vocês vão conhecer a estrutura da glicose, da frutose, enfim. Então, nesses compostos existem mais de 3 hidroxilas ligados a carbono saturado. Então, aí nós teremos também álcool, só que são classificados poliálcool ou poliol. Uma vez que você aprendeu a classificar os álcoois quanto ao tipo de carbono no qual a hidroxila está ligada, como sendo álcool primário, secundário e terciário, e quanto ao número de hidroxilas presente no álcool. Então, nós vimos monol, monoálcool, diálcool, triálcool, etc. Agora, o importante é você aprender a dar nome aos álcoois. E com relação aos monoálcoois, que são álcools que apresentam apenas uma hidroxila, vamos ver o seguinte, é que na nomenclatura desses álcools, o grupo hidroxila deverá estar na cadeia principal e receber o menor número possível do carbono na cadeia, não é isso? Então, o sufixo indica a função álcool e termina sempre com ol. Daí, lembrando, você aprendeu os prefixos lá nos hidrocarbonetos? Um carbono é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, 5 é pet. Então, dependendo da cadeia, de quantos carbonos tiver, você usa o prefixo. E lembrando, quanto ao infixo, é com relação ao tipo de ligação que existe entre os carbonos. Se só existem ligações simples na cadeia do álcool, então vou usar o infixo an. E como a função é álcool, termina com ol, então nada melhor do que terminar com ol. Então, olha só, um álcool que tem um carbono, met, an, ol, metanol, e assim sucessivamente. Não é isso mesmo, professora Sabrina? Isso. E aí você tem que ter muita atenção nessa parte do infixo. Por quê? A gente falou que o álcool é aquela função onde a nossa hidroxila está ligada a um carbono saturado, só ligação simples. E aí você fala, professora, mas vai ter vai ter ligação dupla? Pode ter, porque essa ligação dupla ela pode estar nos outros carbonos no qual a nossa hidroxila não está ligada, né, professor Almeida? Muito bem lembrado. Só deixa de ser álcool, passa a ser um enol, se no carbono, que está a dupla ligação, que é o carbono insaturado, a hidroxila estiver ligada nele. Mas se ao longo da cadeia você tem uma dupla ligação em outros carbonos, ou tripla, né? Ou tripla, e a hidroxila está ligada a um carbono saturado, então trata-se da função álcool normalmente. Não é isso mesmo, prova? Isso. E aí você vai fazer aquele mesmo esquema que a gente aprendeu. Vai colocar, se tiver ramificação, coloca o nome da ramificação, o número do carbono onde ela está, o nome, e aí você vai para o nome da minha cadeia principal. Então, o que nós vamos fazer neste momento? Determinou qual é a cadeia principal na qual a hidroxila está fazendo parte. Se tiver ligação dupla, a ligação dupla também tem que fazer parte da nossa cadeia principal, né, Almeida? Exatamente, professora Sabrina. Então, aqui é somente para você, meu caro aluno, ao estudar, não é? Você... E outro interessante, né, professor? Você, para ficar mais esclarecido, para aumentar o seu nível de aprendizado, não é somente estudar pelos nossos slides. Você pega qualquer livro de química orgânica e procura se aprofundar, porque lá você vai encontrar mais exemplos, você vai encontrar mais detalhes, e os nossos slides são apenas roteiros de conteúdo, não é isso mesmo, prof? Isso mesmo, mas aí você vai praticando e agora a gente vai ter alguns exemplos para trazer para vocês entenderem como é que vai funcionar essa parte. Vamos lá? Então, de olho aí na tela. Olha só, então aqui, ó, para álcools, monoálcools saturados, você usa prefixo, infixo e a terminação ol. Sendo assim, alguns exemplos. Olha aí, um carbono só. Então, nós temos que eu falei,
metanol. Met, prefixo, porque é um carbono. Ano, só ligações simples. E ol, porque é a função álcool. 2 carbonos e a hidroxila ligada a um carbono saturado. Então, o prefixo o quê? Et. Ano, ligação simples. Ol, porque é a função álcool. A partir de 3 carbonos da função álcool, então o que é que acontece? Você vai verificar que na cadeia carbônica a hidroxila está ligada no carbono 2. Então, digamos, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e vice-versa. Aí a nomenclatura seria prop, porque são 3 carbonos, an, ligação simples, 2, porque a hidroxila está ligada no segundo carbono, e ol, a função álcool, né? Agora, vejamos o seguinte. Olha aqui, nesse outro exemplo. Eu tenho 4 carbonos na cadeia e a hidroxila está nesse segundo carbono. Então, por que não seria 3, 1, 2 e... Por quê? A numeração da cadeia carbônica obrigatoriamente se dá a partir da extremidade mais próxima do carbono que tiver a hidroxila. Portanto, carbono 1, 2, 3 e 4. Sendo assim, olha o nome aí. Não é isso mesmo, professor Sabrina? Isso, e é interessante vocês observarem que quando a gente fala de funções, a função orgânica, ela vai ser mais importante que as ramificações e que as ligações, as insaturações. Então, no caso, estamos falando de álcool. Se tem hidroxila, o que vai direcionar por onde você vai começar a numerar vai ser o carbono mais próximo da extremidade, aquele que der a menor numeração para a tua função orgânica. Exatamente, a professora falou literalmente. Estamos falando com álcool. O que caracteriza? Uma hidroxila ou mais hidroxila ligado a carbono saturado. Então, quem define a numeração da cadeia, mesmo que essa cadeia seja ramificada, tenha radicais, etc., é o carbono do qual a hidroxila está ligado. Então, por isso, butan, 2-ol, but, 4 an, ligações simples, e 2, porque a hidroxila está no carbono 2, ol, a função álcool. Em cadeias ramificadas, a numeração do carbono da cadeia principal deve ser iniciada a partir da extremidade mais próxima do átomo de carbono que tem a hidroxila, e não do radical. Por isso, olha só, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Para a nomenclatura, nós temos que ver, afinal, que tipo de radical é esse? Então, vocês aprenderam que quando eu tenho um radical com um carbono, esse radical é metil. Se tivesse 2, seria etil, enfim. A numeração a partir da extremidade mais próxima da hidroxila. E aí, por mais... A gente numerou, né? A nossa prioridade foi a função orgânica, que no caso aí dos álcools é hidroxila. E na hora de dar o nome, segue a mesma regra que nós aprendemos. O número do carbono onde está a ramificação, nome da ramificação, nome da cadeia principal e a terminação da função, né, pessoal? Exatamente, professora Sabrina, colaborando com o aprendizado do nosso aluno do 3º ano do ensino médio. Logicamente, o nome desse composto, 3, porque o radical metil está no carbono 3. But, a cadeia carbônica tem 4 carbonos. An, ligações simples, 2, por quê? Porque a hidroxila está no carbono 2 e ol, porque trata-se da função álcool. Logo, o nome desse composto, 3-metilbutan 2-ol. Ficou claro agora, meu caro aluno? Você está entendendo muito bem? Vamos dificultar um pouco? Vamos lá, então. Olha só. Se houver mais de uma ramificação, elas são todas citadas em ordem alfabética. Quando falamos em ramificação, nós falamos em radical. Então, você tiver o metil, o etil e o propil, como é que você faz a ordem alfabética? Primeiro você lê o etil, depois você lê o metil, para depois ler o butil. Lembrando que não é ordem de complexidade, não é a quantidade de carbono que tem no radical, mas sim a ordem alfabética com que
você tem os radicais, tá certo? Então, aqui a gente determina a cadeia principal, aquela que tiver a maior quantidade de átomos de carbono, ou se tiver a mesma quantidade, aquela que fornecer a maior quantidade de ramificações, né, professor Almeida? Exatamente. E aqui nós temos o quê? Um radical metil e nós temos radical etil. Olha, 2 radicais metil e um radical etil. Aí a numeração ocorreu onde? Na extremidade mais próxima que está a hidroxila e não na extremidade mais próxima dos radicais, como a gente aprende lá nos alcanos, não é isso? Portanto, olha só o nome. 4-etil. Etil, porque o radical começa com a letra E. Carbono 4 tem um radical etil. Lá no carbono 6 tem 2 metil. Daí o prefixo, ó, dimetil. Esse di, ele não altera a ordem alfabética dos radicais, né? Dimetil, trimetil, pouco importa. É a quantidade de radicais que existe. O interessante é que nós trabalhamos primeiro com etil e depois com metil. Como não tem mais radicais, você vê quantos carbonos tem na cadeia principal, 8, ligações simples, 2, porque a hidroxila está no carbono 2, e O, porque é a função álcool, não é isso mesmo, prof? Isso. E por mais que você coloque lá o prefixo di antes do nome do radical, você tem que colocar o número dos carbonos que aparece. Ah, professora, todos estão no número 6. Então, você vai colocar o 6 2 vezes, como aí no exemplo, né, professor Almeida? Perfeitamente perfeito, prof. Perfeitamente E aí, perfeito é bom. Nomenclatura de monoálcools para álcools insaturados. Olha aí, não são enol, hein? Significa dizer que a hidroxila vai estar ligada a carbono saturado, porém, pode existir insaturações na cadeia, não tem problema. Vamos lá, então. A numeração da cadeia deve começar pela extremidade mais próxima da hidroxila. E aí, tem insaturação? Tem. Mas o que estamos vendo? Que a hidroxila, ela está ligada a um carbono que só tem ligações simples. A dupla ligação está em carbonos que não tem a hidroxila. Tá certo? Assim sendo, olha só, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Lembrando que predominantemente a numeração começa a partir da extremidade mais próxima que tiver a hidroxila, porque nós estamos com a função álcool, conforme a professora Sabrina falou, e não tratando-se da insaturação da dupla ligação. Logo, olha aí. But, 4 carbono, 3 N, porque, olha só, 3 N, 2 O. Por quê? Porque na sequência, a dupla ligação está a partir do carbono 3. Porém, a hidroxila está no carbono 2. Então, but 3, N, 2, O. Para isso ainda nós temos os diálcools e os triálcools, que também caracterizam a função, né? A função oxigenada é álcool. E a numeração da cadeia deve-se que começar pela extremidade mais próxima do grupo hidroxila. Só que, no geral, nós temos primeiro o prefixo, com o número do carbono, infixo. Se é an, é porque ligações simples entre os carbonos. N, se tiver dupla, enfim. A quantidade de hidroxila. Então, diol, triol, enfim. Tá bom? Então, só para a gente ir lembrar como se dá nesse caso. Aqui nós temos o quê? Uma cadeia carbônica que só tem 2 carbonos. Então, já sei, et. Ligações simples, an. E acontece que tem 2 hidroxilas. Um no carbono 1, outra no carbono 2. Então, etano 1, 2, diol. De 2 hidroxilas que estão presentes no composto, que pertence à função álcool, tá bom? Quando nós temos 3, nós temos o quê? Propano, 1, 2, 3, triol, tá certo? Olha, ligações simples e 3 hidroxilas, portanto, propano, 1, 2, 3, triol. E an, porque só tem ligações simples. Quando a gente tiver álcools cíclicos, álcools de cadeia fechada, basta acrescentar a palavra ciclo no início e o restante é igual, porém, a cadeia principal sempre será o ciclo. Olha esses exemplos que nós estamos vendo aqui, ó. Ciclobutanol. Então, nós estamos vendo 4 carbonos. Olha aí, ligações simples. Então, butanol. Nós temos aqui um radical metil. Então, a hidroxila é como se nós tivéssemos carbono
e o radical metil no carbono 2. 2-metil, ciclobutanol, não é isso mesmo? Isso mesmo. E quando você tiver o ciclo, como ali no ciclo butano, onde tem só uma hidroxila, não precisa numerar, porque onde a hidroxila estiver vai ser sempre o carbono 1, né, Almeida? Exatamente. E o carbono 1 para este composto, ó, não precisa botar butanol. E aqui nós vimos também que a hidroxila representa o carbono 1, por isso que o 2-metil está neste composto. Os principais álcools, só para a gente ver, metanol. Metanol é o álcool metílico, né? Álcool metílico é o nome usual, comercial. Metanol é o nome, nomenclatura de UPAC, da União Internacional de Química Pura e Aplicada. Com relação ao metanol, é um incolor, inflamável e tóxico. Ele é conhecido como álcool da madeira, pois pode ser produzido pela destilação da madeira e utilizado como solvente em processo de obtenção de produtos de origem animal ou vegetal, na produção de biodiesel, no preparo de medicamentos e na fabricação de formaldeídos, ou seja, de formol. Já o etanol, né, conhecido popularmente como álcool etílico, ele é um álcool comum de extenso uso doméstico, pode ser preparado por hidratação do etileno ou por fermentação de açúcares ou outros cereais. Por hidratação, quer dizer, reagindo com água, você pode ter aí, olha, um eteno mais água formando o etanol. Então, no Brasil, ele é um álcool obtido por fermentação também do açúcar da cana, né? E o glicerol, que é o propanotriol, é um triálcool formado a partir de reações que utiliza triglicerídeos como os principais reagentes. A indústria alimentícia ela é utilizada como umectante, solvente, agregador de consistência em doces e bolos, solventes e etc. Já na indústria farmacêutica, o propanotriol, ou seja, o glicerol é usado em pomada, xarope, anestésico, cosmético, enfim, em áreas atividades industriais. E no cosmético ainda tem, às vezes, algumas situações de propaganda que falam lá livre de álcool, né? E aí, quando você vai ver, tem o glicerol, que é um tipo de álcool, só que ali, aquela mensagem, eles queriam passar, creio eu, que era livre de etanol, né? Exatamente, porque o etanol é o mais presente, está presente nas bebidas alcoólicas, está presente como desinfetante, está desinfetante como detergente, enfim. E já que nós aprendemos sobre a função álcool, nada melhor do que refletir sobre o alcoolismo e câncer. É que o etanol tem um efeito cancerígeno sobre as células, e quando chega ao intestino, ele pode funcionar como solvente, quer dizer, ele dissolve outros componentes lá do citoplasma da célula, né? Facilitando a entrada de outras substâncias carcinogênicas para dentro da própria célula. E lembrando ainda que a combinação de álcool com tabaco, no caso do fumo, né, aumenta a possibilidade do surgimento de grupos de doenças cancerígenas, né? Isso aí com a fonte Instituto Nacional do Câncer, né? E que a gente atribui essa recomendação. Ele influencia na saúde de várias maneiras, né, Almeida? Exatamente. Então, na dúvida, não ultrapasse, como diz. Então, quanto mais evitar, melhor para a saúde do ser humano. Já o colesterol é um álcool, sim. Ele não é propriamente um álcool, mas ele tem a estrutura também molecular de um álcool. Sua obtenção mais acentuada acontece no fígado ou nos intestinos, e a partir dos alimentos ricos em álcool. Então, por quê? Aqui nós temos um carbono saturado, nós temos a hidroxila, tá bom? Na realidade, nós vamos ver que isso aqui é um tipo de lipídio, são os esteroides, mas que dentro da estrutura dos esteroides nós temos aqui, olha aqui, uma função mista, isso aqui é uma função mista, um composto de função mista, que apresenta a função álcool, por isso é apelidado de colesterol. E ainda, sobre as propriedades físicas dos álcools, nós sabemos que o álcool de cadeia carbônica pequena, eles estão no estado líquido e são incolores, são solúveis em água. Álcool de cadeia carbônica longa, eles são menos solúveis em água. Apresenta baixo ponto de ebulição e tem cheiro característico. E vamos fechar falando do enol, né, professor? O enol, vocês viram, né? Aquele que a hidroxila está ligado a um carbono insaturado por dupla ligação. Então, são compostos, ok? Conforme nós já vimos aí, de cadeia aberta, caracterizada pela presença da hidroxila ligada ao carbono insaturado. E esse é o grupo funcional dos enóis. Não são compostos, substâncias que têm abundantemente como os álcools, mas estão presentes na natureza, não é, professora? Estão. E a nomenclatura é bem semelhante ao que a gente já aprendeu dos álcools.
Então, olha só, lembrando que a hidroxila obrigatoriamente tem que estar ligado a um carbono insaturado. 2 carbonos, et, N, por ter dupla ligação, e ol, a função oxigenada, enol. Tá certo? E aí, olha só para que você possa enaltecer. Se tiver 3 carbonos, observe a presença da hidroxila. Prop, um N, porque a dupla ligação está no carbono 1, porém a hidroxila, carbono 1, e a hidroxila no carbono 2. Propeno 1, N, 2, ol, ou simplesmente, nesse caso, também propeno 1, N, 1, ol, caracterizando enóis diferentes, né, professora Sabrina? Apesar de eles terem a mesma forma molecular, mas só pela posição da insaturação e da hidroxila, dizemos que aí nós temos enóis diferentes. Valeu aí, meus caros alunos, então, com relação às funções oxigenadas, álcool e enol, que vocês acabaram de aprender. E fique ligado, porque voltaremos em seguida a fazer uma retrospectiva e garantir o teu sucesso na atividade de sala, ok? Já já a gente vem com a revisão.